é fiel no pouco, também será fiel no muito, e o Senhor certamente o abençoará. Eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. A diaconisa vai estar passando aí, deixando com você um cartãozinho. Você vai colocar aí o seu pedido de oração, escrever, né, com fé aquilo que você está precisando. Ah, Senhor, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um aumento na minha empresa, eu estou precisando da salvação. O Senhor salve a minha família, o Senhor cure a minha dor de cabeça, o Senhor cure a minha pressão alta, né? Eu conheci um irmão há uns anos atrás que foi curado da pressão alta. Eu achei aquilo maravilhoso, irmão Elton, né? Ele frequentava lá a igreja que a gente estava e ele pediu para Jesus curar ele da pressão alta e ele foi curado. Eu falei, nossa, eu precisava tanto disso. Pressão é alta, tomo remédio todo dia. Então, peça ao Senhor. Se for da vontade dele, ele vai fazer no tempo dele. Porque às vezes nós também queremos ser curados, queremos alguma coisa e queremos para agora, né? Senhor, me cura, mas é agora que eu quero. Não, espere o tempo do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer aquilo que você deseja. A palavra do Senhor nos diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor, né? Então os planos do Senhor para você, para mim, eles são perfeitos. Perfeitos, eles não falham. Porque se você às vezes quiser fazer planos, talvez os planos que você fizer não serão tão perfeitos quanto o Senhor vai fazer por você. Então escreva aí com fé. Senhor, eu preciso disso. Seja honesto com Deus, né? Fala com o Senhor aquilo que você está precisando, aquilo que realmente está lá dentro do seu coração. Que às vezes para mim é uma coisa boba, para você não. Para você é a coisa mais importante do mundo. E é para o Senhor que você está falando. Porque esses pedidos aqui serão queimados, ninguém vai ler, ninguém vai olhar o seu nome que está ali, o seu pedido. Então, fale com o Senhor, escreva para o Senhor, né? Com fé, acreditando que esse pedido vai chegar na presença de Deus como um perfume suave, como um aroma suave. Quando eles serão queimados ali no monte, o Senhor vai os aceitar, em nome de Jesus. Eu vou estar orando e assim que você quiser acabar de preencher, pode trazer aqui. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia. Colocamos diante do Senhor esses pedidos de oração, aqueles que estão aqui, aqueles que vão ser colocados, que o Senhor possa abençoar. No nome de Jesus, que seja atendida a oração do teu povo, aquela oração que é feita com fé, aquele pedido que é feito com fé, que o Senhor possa atendê-los agora, ó Pai. Em nome de Jesus, que seja uma cura, que seja um milagre, Senhor, que seja a salvação de um ente querido, ó Pai, que seja melhora no emprego, que seja abençoar a empresa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, abençoa, Senhor. Põe a tua mão de poder sobre esse vaso aqui, Senhor. Em nome de Jesus, esse vaso aqui representa o lugar onde nós colocamos os nossos pedidos, mas nós sabemos que os nossos pedidos já estão aí no seu altar, no seu coração, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor tem domínio sobre a terra, que a terra está debaixo dos seus pés. Então o Senhor aí na sua grandeza, na sua majestade, está olhando aqui para esse pedido, está sabendo tudo que o nosso coração deseja, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, aceita, Senhor, a nossa oração, aceita os nossos pedidos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada um, em cada lar representado aqui, cada pedido que for lançado aqui, Senhor, pela fé, em nome de Jesus, nós recebemos a alegria, nós recebemos a cura, nós recebemos aquilo que o Senhor quer nos dar nessa noite, ó Pai, seja hoje, seja amanhã, seja no futuro, Senhor, atende as nossas orações, ó Pai, porque a tua palavra é verdade, porque a tua palavra é vida, porque os seus desejos são secretos para o nosso coração e os teus planos são perfeitos para a nossa vida. Por isso nós confiamos no Senhor, por isso nós trazemos diante do teu altar os nossos pedidos de oração nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? São
assim que a gente faz com o Senhor. A gente pede e espera, mas continua orando. Você não para de orar pelo que você pediu, não. Você põe o seu pedido aqui, não é porque eu orei que amanhã você vai receber, não. Pode ser que você receba, mas você precisa orar todo dia, orar e sem cessar, né? Para que você possa receber do Senhor. Porque às vezes você pede, daqui a pouquinho você esquece. Falta perseverança. Eu vejo que muitos de nós não temos perseverança. Às vezes, amanhã pedimos uma coisa, outro dia já queremos outra, né? Então nós precisamos pedir uma coisa e ter perseverança, continuar orando para que o Senhor atenda o nosso desejo. Está vendo essas bandeiras aqui? Hoje nós vamos orar pelas nações, nós vamos orar também pelo Rio Grande do Sul. Vocês viram lá o que está acontecendo de novo, né? O que tem acontecido lá. Nós vamos orar pela Nigéria. Deus colocou no nosso coração que está orando pela Nigéria, pelo Rio Grande do Sul. Então, quando vocês estiverem orando também, lembrem de colocar, né, diante do Senhor as tragédias que estão acontecendo. Muitas coisas, irmão, vão acontecer daqui para frente. Não se assustem, né? É o Senhor que está fazendo. Tudo vem do Senhor. É por causa dele, é por ele, para ele, todas as coisas. E ele sabe todas as coisas, né? Então, não se assustem nem se espantem. Continue orando, né? Vamos estar orando pelas nações, pela Nigéria. Vamos estar orando pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, pelas crianças. Que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, obrigado por essa noite, ó Pai. Obrigado por cada nação que o Senhor tem estado, onde tem estado a Tua mão, onde tem aceitação do Evangelho, e também aqueles que não têm ainda, Senhor, que não tem nenhuma igreja plantada, mas que o Senhor possa abrir as portas, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos agora portas abertas, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, em cada lugar que ainda não se encontra, não tem uma igreja plantada. Mas o Senhor abra as portas. Senhor, levante missionários. Senhor, levante no meio de nós aqui, Senhor, missionários que vão para o mundo, Senhor, em nome de Jesus. Que esta igreja seja uma igreja missionária, Senhor. Que daqui saia missionários, saia missionárias, ó Pai, para falar do Teu Evangelho. Porque o Senhor disse que a seara é grande, mas que falta trabalhadores. Então levanta trabalhadores para a sua seara, ó Pai. A começar de nós, Senhor. A começar de Lagoinha Global, Mateus Leme, Senhor. Levanta missionários aqui. Oramos pela Nigéria, Senhor. Colocamos esse país, ó Pai, que se encontra em guerra, Senhor. Que se encontra, Senhor, em tragédia. Ó Pai, tem misericórdia da Nigéria. Tem misericórdia desse país, Senhor. Senhor, visita aquele país agora com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor, na vida dos nigerianos, daqueles que estão ali sofrendo, Senhor, passando dificuldades, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia daquele governo, tem misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que choram, tem misericórdia daqueles que estão doentes, Pai, com fome, Senhor. Intercedemos por ele agora, Senhor. Clamamos por eles agora, ó Pai, no nome santo de Jesus. Que a Nigéria seja tremendamente abençoada. Oramos por Israel, Senhor. Oramos, Senhor, por Israel. Abençoamos Israel. Abençoamos Jerusalém. Oh, Senhor, que a Jerusalém seja abençoada. Porque a Tua palavra diz que aqueles que abençoarem Jerusalém serão abençoados. Então eu abençoo Jerusalém nessa hora. Nós abençoamos Jerusalém, Senhor. Que ela seja abençoada. Bendita seja Jerusalém, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa aquele povo, Senhor. Salva, Senhor. Colocamos a Coreia do Norte nas Tuas mãos, Senhor. Está aqui a bandeira da Coreia do Norte. Nós abençoamos a Coreia do Norte. Abençoamos, ó Pai, aqueles irmãos que estão ali, Senhor, sofrendo, passando por dificuldades, para que a Tua palavra chegue, para que o Teu amor seja levado ali, Senhor. Em nome de Jesus, passa o Teu sangue na Coreia do Norte, ó Pai. Uma gotinha só do Teu sangue, será tudo limpo, Senhor. Pai, tira toda miséria, toda desgraça, Senhor. Toda contaminação ali, Senhor, em nome de Jesus. Toda podridão da mente, Senhor. Toda escravidão, Senhor, em nome de Jesus. Salva, Senhor, os coreanos. Que eles sejam abençoados pelo Senhor. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, tem o nosso país, a nossa bandeira está aqui estendida, a nossa nação, uma nação privilegiada,
Oh, Pai, uma nação que o Senhor abençoou. Obrigado, Senhor, pelo Brasil. Obrigado por essa terra maravilhosa. Oh, Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos o Brasil. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ah, Pai, faz acontecer nesse país. Não deixe que nada fique oculto, ó Pai. Que o Senhor revele tudo aquilo que está escondido, que está debaixo dos panos. Ah, Senhor, coisas que são tramadas no escuro, nos gabinetes, Senhor. Que o Senhor traga a luz, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não deixe que nada fique escondido, Senhor. Mas traga luz, ponha luz, jogue luz, Senhor, em cima das trevas. Onde chega a luz, as trevas somem, Senhor. Que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe a essa eleição que vamos ter nesse ano. Os candidatos que vão se colocar nessa disputa, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos dê sabedoria para escolher, Senhor, os candidatos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, o nosso presidente, abençoe, Senhor, o judiciário, abençoe o Senado, abençoe os deputados federais, estaduais, abençoe os prefeitos, os governadores, ó Pai. Nós abençoamos Mateus Leme, abençoamos Joatuba, Itaúna, abençoamos, Senhor, essa região toda aqui, Senhor, Serra Azul, Igarapé. Oh, Deus, tem misericórdia. Abençoa a nossa cidade, os jovens da nossa cidade, as crianças da nossa cidade. Nós colocamos cada um nas tuas mãos, para que o Senhor tenha misericórdia e salve, Senhor, salve em Mateus Leme, Senhor, a cada dia, que o Senhor possa salvar vidas, ó Pai, crianças, jovens, adolescentes, Senhor. Abençoe a prefeitura dessa cidade, abençoe o prefeito, as autoridades, os policiais, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do nosso país, o Senhor tem dado sustento para o nosso país. Abençoe o agro desse país, aqueles que plantam, oh Senhor, aqueles que plantam comida para a nossa mesa. Tem misericórdia, ajuda eles, ó Pai. Tem misericórdia deles. Abençoe cada empresa dessa nação, que as empresas possam ser prósperas, para que elas possam abençoar os trabalhadores, ó Pai. No nome de Jesus, nós abençoamos. Que saiam muitos empresários aqui de Lagoinha Global, Mateus Leme, Senhor. Que empresas sejam geradas aqui nesse lugar, que empresas sejam multiplicadas aqui nesse lugar. Por isso nós desde já te agradecemos pela tua bênção, que nós receberemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Irmão, tenha fé. Deus vai fazer um grande milagre na nossa nação. Oh, maravilhas serão feitas aqui nessa nação. Nosso país será um país ainda muito próspero. Se você tiver fé, se você confiar no Senhor, Ele fará maravilhas a cada dia. Amém? Vamos receber a pastora Gessimara. Ela dará a palavra do Senhor para o nosso coração. Que você seja grandemente abençoado. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Aleluia. Olha, nós como cristãos temos que levantar a bandeira da intercessão no nosso lar, não deixarmos de orar. Muitas pessoas entendem a intercessão de uma forma errada, que se eu for orar, eu vou sofrer retaliação. Se eu for entrar em guerra, minha casa vai ser destruída. Isso é uma mentira de Satanás. O que o cristão não pode, orando ou não orando, é estar em pecado. A conduta do cristão é uma só, é uma vida transformada. E só Ele e nele que nós possamos manter uma vida transformada. Olha, obrigada. O Senhor desvia chuva. O Senhor desvia terremoto. Se a gente ora, o nosso estado, a nossa cidade, a nossa casa é guardada. Se não me engano, teve um terremoto nos Estados Unidos, não há muito tempo. E várias casas foram destruídas naquele terremoto. Elas estavam à beira-mar ali. E casas muito belas, casas muito grandes, mas teve uma dentre aquelas casas não foi destruída, porque alguém ali
orou o Senhor e pediu a proteção do Senhor, e aquela casa foi guardada. Vocês entendem o poder da oração? De como Deus guarda, de como Deus livra, né? De como Deus opera. Então, quando nós temos notícias, e o progresso é algo maravilhoso que nos abençoa, porque por meio do progresso, por meio das redes sociais, por meio dos canais de comunicação, nós temos notícias de que vai ter um furacão, de que vai vir uma frente fria. E às vezes a gente pensa assim, erraram porque falaram que ia chover, não choveu, falou que ia vir uma frente fria, não veio, falou que ia vir um calor de matar, não veio. Alguém posicionado em oração estava ali. E aquilo que eles viram não era mentira. Mas quando uma igreja ora, é furacão que é desviado, é tempestade que é desviada, entende? É vento forte que vai embora. Então nós, como cristãos, nós temos que ter esse pensamento de que todos nós somos intercessores. E não importa, não é só a minha casa. Nós estamos preocupados sim com os nossos irmãos na Nigéria. É milhares de milhares sendo mortos, queimados vivos, com rituais de crueldade, porque não negaram a Jesus, não negam a Jesus. A pressão que o sistema de governo político religioso está sobre aquele lugar, está fazendo uma pressão tão terrível para que eles recuem, para que a família do pastor inteira, esses dias foi morta 9 pessoas, e ele chorava compulsivamente, mas ninguém negou a Jesus. Para eles, eu creio que a grande tribulação já chegou, e eles estão vivendo a grande tribulação. Eu creio que a realidade hoje da Nigéria, quando eles olham, eles pensam, nós estamos vivendo a grande tribulação, além da escassez, além da fome, além da miséria, além das enfermidades, da falta de medicação que não chega naqueles lugares, não chega. Um remédio de pressão não chega, que é um simples remédio para nós aqui, mas para eles lá é algo que eles têm que andar longe para poder adquirir. Então não é remédio. Aí vai as ONGs, enviam alimento, enviam remédio, mas as milícias atacam e aquele alimento não chega, e aquela medicação não chega, e aquele cuidado não chega. E esses dias foram mortos também médicos que foram a campo para fazer a obra ali, não é? Para cuidar daquelas pessoas doentes. Muitas vezes nós não podemos ir, mas seja um contribuinte para a obra missionária. Você, quando oferta, você é um missionário. Quando você oferta na obra missionária, você está alimentando, você está vestindo, você está cobrindo, você está abençoando a vida de um missionário. Talvez nós não fomos chamados para estar a campo, mas fomos chamados para estar na retaguarda, mantendo aqueles que têm o chamado para o campo. E você pensa, mas o que é uma ofertinha de 10? O que é uma ofertinha de 5? Porque é o que eu posso. O ofertar é conosco, o multiplicar é com Ele. Eu só não posso deixar o meu coração não se importar, porque eles são os nossos irmãos. Estamos numa aliança de sangue por meio de Cristo. Eu não os conheço, mas fazemos parte do mesmo reino. Estamos sobre o mesmo governo. O governo do Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não é um ofertante na obra missionária, eu chamo você a ser. Esteja ali, orando pelos nossos irmãos que estão por todas as nações, sofrendo terrível perseguição e de várias maneiras, e vivendo coisas tão afrontosas e tão espantosas quanto Sadraque, Mesaque e Abednego viveram, quanto que Daniel viveu.
é um terror e uma realidade que nós não conhecemos. Só quem está em campo. A Espanha também não podemos esquecer. A Espanha está vivendo algo terrível que é o fogo. E nós tivemos uma experiência com fogo esses dias lá na chácara. Um foguinho lá virou um fogão. E eu fiquei lá, perdida no meio da fumaça. Fui acompanhar esse menino aqui, fui toda valente. Bonitona. Chegou lá no meio, eu não sabia onde eu estava, eu não enxergava, eu tossia, eu não respirava, e eu não sabia mais nada. O calor veio, me pegou aqui assim no rosto. E eu falei, para onde que eu vou? E agora? E eu não sabia para onde que eu saía daquela fumaça, tantando, sabe? Era disso que é só abaixar, não sabia, sabe? Mas eu fiquei torradinha. E eu pensei, não tem jeito de apagar esse negócio não, gente. O negócio não é tão simples assim não. E aí eu fui para a intercessão. Eu falei, não dou conta disso. Não dava conta nem de fazer assim. Eu saí tão desgastada daqueles, eu acho que 5 minutos que eu fiquei perdida daquele povo, que eu não dei conta, encostei lá, falei, não consigo mais nada, não dou conta de ajudar. E eu fui para a intercessão e falei, Senhor, tem misericórdia, acalma esse fogo, deixa ele só até ali, não deixa ele lá, vai apagando, vai apagando, vai apagando. E aquele fogo foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando, que eu não tinha nem o que fazer, eu estava continuado. E esse menino corre pra lá, o Luke, Natanael, pastor Adriano, né? Mas eles eram só 3, né? E glória a Deus, o Senhor teve misericórdia de nós. Gente, aqueles 5 minutos me custou o dia inteiro. Eu custei romper o resto do dia, viu, Patrícia? Rompi na raça e na fé. Porque quando eu vou, você sabe como é que é, né? Eu vou. Mas eu vou contar pra você, porque eu tenho me desgasto. Quantidade. E eu fico imaginando nossos irmãos na Espanha. Vocês não têm noção. Alguém já viu aqui como que está a Espanha? A Espanha está sob fogo. Como é que apaga aquele negócio? Naquela dimensão, vocês não têm noção que é o calor do fogo. Quando ele chega perto da gente, só o calor queima. Eu senti fazendo assim, ó, no rosto, só com o calor. Então, oremos pela Espanha também. Amém? Abram lá em João 14. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. As nações precisam se voltar para o Senhor, os corações precisam voltar para o Senhor. O Senhor é aquele que ouve o clamor do seu povo. Diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, te louvamos mais uma vez, te bendizemos mais uma vez. Obrigada por ser o caminho. Obrigada por a verdade revelada aos nossos corações, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. E obrigado por nos transformar, colocando a tua vida em nós, a tua vida, Senhor, vestida ali naquela cruz, trazendo vida em nós, ó Pai. Por isso te louvamos nessa noite, te bendizemos nessa noite, te engrandecemos. A presença do teu Espírito Santo, Senhor. Seja conosco, ó Pai. Seja conosco para nos instruir, para nos ensinar, para nos despertar. É o Senhor, ó Deus, a falar ao coração do teu povo. Toca em cada coração. Seja a resposta para cada vida que aqui está. Seja a direção para cada um que aqui está. E nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é o caminho. E quando se fala de caminho, fala então de um percurso que nós temos a percorrer. E desse percurso nós temos um destino, um lugar a chegar. Então Jesus aqui, ele fala para nós que ele é o caminho. O caminho nos fala de uma direção, nos fala de um lugar que nós vamos chegar. Jesus, ele não é um caminho. Jesus, ele é o caminho. E esse percurso
enquanto nós estamos nesse caminho, nós somos tentados muitas vezes a duvidar que é este mesmo o caminho. Será que este caminho eu vou chegar no destino o qual está estabelecido por ele? Então, no decorrer do percurso que nós fazemos, da nossa caminhada, para chegar ao alvo, que o alvo é Cristo, nós seremos tentados muitas vezes a duvidar de que Jesus é o caminho. Ele é a porta e o caminho de acesso ao Pai. Não existe outro caminho, ele é um caminho único. É um caminho que nos leva ao Pai. E só por Jesus nós temos acesso ao Pai. Ah, não tem outro caminho? Não tem um outro jeito? Não, não tem. A palavra do Senhor, ela nos diz que Ele é o caminho. E o próprio Cristo aqui estava dizendo para Tomé e também para aqueles que ali estavam, porque Tomé disse: Senhor, o Senhor está falando aí que o Senhor vai preparar lugar, que o Senhor não vai mais estar conosco, que tem um caminho que a gente precisa seguir, mas aqui eu não sei que caminho é esse, não. Eu não sei, não. Ele fala para ele aqui, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde o Senhor está indo. O Senhor está falando que o Senhor vai para o Pai. O Senhor está falando aí que o Senhor está indo para preparar um lugar para nós. Mas espera aí, nós não sabemos nada, não. Eu não sei onde que é isso, não. Como é que nós vamos acessar esse lugar? Como é que nós vamos saber que caminho é esse que nós temos seguido? Que o Senhor está falando tanto aí desse caminho. Então Jesus fala para ele: eu sou o caminho, Tomé. E ninguém vai ao Pai, Tomé, se não for por mim. O único mediador entre Deus e vocês sou eu, o caminho. Eu vim para preparar para vocês e voltarei para preparar também lá uma morada para cada um de vocês. Mas esse caminho, ele tem um destino, sim. O destino é a presença do Pai. Então, se eu não passar por este caminho, a presença de Deus, eu não tenho acesso. Porque Deus estabeleceu assim, Jesus sendo o acesso para que eu possa estar na presença de Deus. Então, é por meio de Jesus, que é o caminho, em que eu posso acessar o Pai, o Abba. Então, quando orareis assim, em nome de Jesus. Por quê? No nome de Jesus. Porque o Pai assim estabeleceu. Era necessário que ele nascesse de mulher, crescesse, tivesse uma vida como todos nós e padecesse, para que então ele viesse a morrer, mas ressuscitar e estar com o Pai para preparar-nos um lugar espiritual. Espiritual. Mas será que eu posso dar uma olhadinha? Porque pessoas não compreendem que é tão simples. Não são várias opções. Não é? Quando nós chegamos para comprar algo que nós queremos e aí chega ali, você vê outras opções e tão boas, mas você não pode pegar. Você só pode escolher uma, mas a sua vontade era levar a coleção inteira ou todas as outras cores que ali está. E você não pode. Mas no caminho, nós não temos várias opções. É muito simples. É Jesus. E por conta dessa simplicidade, as pessoas não compreendem e querem inventar tantas outras coisas. Querem apontar tantos outros caminhos. Entra por aqui, vai por aqui, é mais perto, é mais fácil. Não é bem assim.
Nós já temos um modelo. O modelo é a palavra de Deus. Nós já temos uma direção e um destino certo. Se eu permanecer neste caminho, eu tenho um destino definido. O meu destino é habitar com Ele na eternidade. Existe uma cidade preparada para mim, para você e para todos aqueles que nele crê e permanece no caminho. E o caminho tem nome, o caminho é Jesus Cristo. E não é porque eu me simpatizei ou porque eu tive afinidade com aquela teoria ali, com aquela revelação ali. Não é sobre isso, porque Deus já deixou tudo organizado, preparado, em que você não precisa ter dúvida, porque é um único. Você pode escolher se você quer permanecer no caminho. Sim. Você pode querer tomar a direita ou a esquerda, mas ele vai conduzir ao destino final? Não. Há uma vida salva? Não. Porque neste caminho, você não olha para a direita, você não olha para a esquerda. Você só ouve a voz do Mestre te chamar. É por aqui. E aonde nós sabemos, como Tomé fez uma boa pergunta. Ele fez uma pergunta inteligente, sim. Ele não estava entendendo as coisas, ele não estava compreendendo, mas Jesus, eu não entendo das coisas que o Senhor fala, não sabemos para onde que o Senhor está indo. Como que vamos saber? Porque até agora, Jesus, onde o Senhor vai, nós estamos indo atrás, nós estamos confiando em tudo que o Senhor está falando, mas ainda nós não compreendemos todas essas coisas. Mas porque ainda não tinha chegado o tempo de compreender, porque viria então o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que nos ensina acerca de todas as coisas. Não estamos órfãos, nós temos o Espírito de Deus que ainda nos revela, que ainda nos direciona, que ainda tira a dúvida do nosso coração e não nos deixa errar o caminho. Jesus, nascido de mulher, homem, morreu como homem. Era necessário que fosse assim, porque o Espírito, a própria palavra nos diz, é o Espírito. Então o Espírito pode estar conosco aqui, como ele está com os nossos irmãos em outro lugar. Mas Jesus não poderia estar como homem em vários lugares. Por isso foi necessário, para que ele morresse para expiação e oferta pelo nosso pecado, para que nós também pudéssemos hoje termos acesso ao Pai por meio de Jesus, por direção do Espírito Santo. Ele é a porta. Não há outro meio. Não há outro mediador. Ele é o caminho entre nós e o Pai. Não tem outro caminho, querido. E muitas vezes você será tentado a sair deste caminho simples, dessa vida simples, cotidiana, rotineira. Você vai ser tentado a olhar para lá, a olhar para cá. Algo que te chame a atenção e que queira te roubar deste caminho. Porque desde o dia que o Senhor te escolheu e te escolheu desde o ventre e te chamou, é para que você permaneça neste caminho. Ele é o caminho e não há outro. Se eu não aceito o Pai, se eu não aceito o Filho, eu também não aceito o Pai. Também no livro de João vem tratar isso. Olha aqui, se vocês não aceitarem o meu Filho, vocês não estão me aceitando. Entende que Ele é o caminho? Entende que Ele é a porta? Porque se eu não aceito Jesus e aquilo estabelecido conforme o Pai estabeleceu em sua palavra, eu não tenho parte com o Pai. E às vezes não, eu creio no Criador, mas não creio no Salvador.
É necessário que eu creia no Criador. É necessário que eu creia no Salvador. É necessário para que eu possa permanecer no caminho. Ele é o caminho. Então, quando te disserem, não, é só uma voltinha, não, é só um pouquinho, não, é só um golinho, não, é só uma dancinha, não, é só não sei o quê. Não, querido, nós já temos um caminho estabelecido, nós já temos um lugar estabelecido, nós já temos um destino estabelecido. Vão tentar te tirar desse destino. Seu destino é a salvação, a redenção da sua vida e de toda a sua casa. Este é o lugar de destino, a presença do Abba. Um dia todos nós estaremos presentes a Ele, diante dEle. Um dia todos nós estaremos. Seja porque você foi salvo ou não. Vamos estar ali diante dEle. E que nós possamos ouvir aquela frase tão poderosa, tão maravilhosa: entre, serve, fiel, no gozo do teu Senhor. Mas para isso eu preciso permanecer, eu preciso perseverar, ainda que tudo venha contra mim, inclusive eu mesmo. Você já viu que a sua mente, ela quer boicotar você? Não é o diabo, não. É você mesmo. Porque tem situações que é eumônio. Não é demônio, não, é eumônio. Né? É o eu. Eu isso, eu aquilo, eu assim, eu assado, é desse jeito, não foi do meu jeito. E às vezes nós nos deparamos com nós mesmos, como nós somos birrentos. Quem gosta de menino birrento aí? Deus me livre. Eu saio correndo. É difícil. E tem a fase da pirraça, da birra, faz parte do crescimento e do desenvolvimento da criança. É normal, eles vão passar por essa fase. A gente não quer não, gente, mas eles passam. Porque é necessário que você ensine para ele, dentro desse contexto do crescimento, desenvolvimento. Não é pedagoga, não é isso? Não tem essa fase, não faz parte do desenvolvimento para que você possa direcioná-lo, que não é a hora que ele quer, que ele tem que esperar, que ele tem que compartilhar. Isso faz parte do crescimento, mas é complicado, não é? Demais, não é? Nós temos uma professora ali, pedagoga. Então, o que acontece? Às vezes nós estamos adultos, conhecedores da palavra e queremos ter um comportamento diferente. Imagina aqui, né, Paola? Um adulto dando birra aqui. Eu não quero, que nem criança dá, que nem criança. A gente vai olhar e falar assim, que isso, que ridículo, que patético, não combina mais. Mas sabia que espiritualmente nós nos comportamos muitas vezes assim? Eu também, gente, tá achando que não? Por que eu raciocinei isso? Porque eu me vi assim, um dia. Se outro foi ser criança, grande, birrenta. Porque às vezes a gente dá birrinha, sabe? Porque a gente quer fazer diferente. Mas eu estou dizendo para você aqui nessa noite que Ele é o caminho. Não queira pegar atalho. Não queira, né, ir por um caminho mais fácil. Não queira interromper o processo. Queira estar e permanecer no caminho que Ele preparou para nós como igreja, como um povo salvo, como um povo remido, como um povo que recebeu a redenção por meio dEle. E seremos tentados, sim, tomar atalhos para ficar mais fácil, tomar outros caminhos. Eu tenho birra de atalho, sabe? Eu tenho antipatia de atalho. Esse aqui gosta de pegar um atalho, um GPS do atalho, já está indo em cada estrada louca, maluca que esse menino me põe. Quando ele fala assim, vamos pegar uma estrada nova, eu já rupio o cabelo. E eu rupi mesmo, porque eu já passei em cada estrada que esse menino, se eu contar para vocês, não acreditam não. É que Jesus viu.
Entende? E é loucura. Nós já desbravamos cada coisa que eu vou contar para vocês, não é brincadeira não, porque esse menino falou assim, o GPS está falando aqui, ó. Eu vou querer esse aqui. Não põe lá caminho mais perto não, viu? Porque ele faz essas coisas com a gente, né? Há poucos dias mesmo ele fez isso. Nós vamos um caminho novo. Aqui trem já me deu um friozinho, né? Aí nós vamos passar ali por, como é que chama ali? Moeda. Itabirito, Moeda. Eles não vão sair de Moeda. E aí nós pegamos a Moeda e a gente sai lá em Itatiaçu. Ah, beleza, tá vendo? Bonitinho. De repente, cadê o asfalto? Gente, não me chama para ir de estrada de terra não, porque eu tomei birra. Eu não quero mais não. Eu só quero via pavimentada. Aí, mas não é bem assim, né? Mas enfim, quando a gente anda, eu falei assim, olha aqui, você não passou nessa estrada. Aí é o DR, né? É o DR. Olha pro tempo, fica caladinho. Tipo, não, daqui a pouco chega. Sabe daqui a pouco? Toma poeira na cara. Toma poeira na cara. Entendeu? Queira não, gente. Que uns trem que não precisa. O asfalto, bonito, via duplicada. Tá bom, tem trânsito, mas é duplicado, não tem buraco, não tem poeira. Entendeu? Então, às vezes, nós somos tentados a tomar esses atalhos. Gente, pelo amor de Deus, não vai não. Não vai não que dá ruim. Vai não porque fica difícil. Não vai não porque a gente fala que dá conta. Não, eu vou. Eu dou conta sim. O que der é isso mesmo. O que der eu vejo o que eu faço. E quantas vezes a gente fala isso? O que der, a gente vê o que faz. A hora que chega lá, aí você vê que não é bem assim não. Aí é choro. Aí é desespero. Aí é campanha de oração. Aí é joelho na madrugada. Aí acontece tudo quanto. Né? Por quê? Porque não quis permanecer no caminho. Ele é o que? A verdade. O que é a verdade? Não tem engano, não tem manipulação, não tem mentira, não tem mentira. E aí eles querem mentir. Você quer ver como que o inimigo quer mentir pra gente? Quando ele fala assim, ó, existem vários caminhos que levam a Deus. Vocês já ouviram isso aqui? Todo mundo, eu creio que ouviu. Todos os caminhos levam a Deus. Vários caminhos, o que vale é a intenção. Mentira. Mentira perigosa, mentira destrutiva. Porque a palavra, que é a verdade, ela é fiel, ela nos diz que só há um caminho. E ele é o caminho. Mas espera aí, para me percorrer nesse caminho, eu vou de qualquer jeito? Não, querido. Ele é estreito, ele é apertado. Entende? Ele é estreito, ele é apertado. Tem uns espinzinhos para você passar lá. Esse é o caminho. Mas este caminho, ele te conduz à vida eterna. Ele te faz viver e desfrutar de coisas e banquetes poderosos do Senhor aqui na terra, enquanto há vida. Simplesmente porque o que se é revelado no caminho que é Ele, enquanto você estar ali, é revelado apenas para os filhos. Os segredos do nosso Deus, Ele é revelado apenas para os filhos. Mas eu preciso estar no caminho, eu preciso estar na verdade, não a verdade que o homem quer manipular, o que o eu, mônio, quer manipular, mas aquela que está estabelecida desde o princípio, que é a palavra de Deus, que está aqui na Bíblia. Essa é a verdade. E vão tentar contar para nós, e vão tentar querer provar para nós que existe sim outros caminhos, que existe sim outras verdades, e que esta não é a única verdade, mas o Senhor nos diz que Ele é a verdade, a única verdade. E quantos disseram que eu recebi uma revelação, mas a revelação foi para criar
algo para complementar ou para sair fora daquilo que foi estabelecido por Deus, porque o que Deus faz geralmente não é o suficiente para o homem. Ele deixar a glória dele, ele padecer e passar a via dolorosa, o caminho de dor, o caminho da cruz não foi o suficiente. Muitos querem ainda outras histórias, outros caminhos. Porque Jesus não é o suficiente, não tem sido e não foi. Mas eu digo para você, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o suficiente. Não precisamos de outra verdade. Não precisamos de outro caminho. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Assim diz o Senhor, você tem convicção que você está aqui hoje porque Ele te escolheu? E quando Ele te escolheu, Ele escolheu você, mas para alcançar toda a sua casa. Todos aqueles que você ama, a obra do Senhor começa por um, mas nesse um, ela expande para milhares. Mas precisamos permanecer na verdade revelada, crendo que aquilo que o Senhor deixou, o testamento qual Ele deixou para nós desfrutarmos, que é um direito nosso, é o que já está ali estabelecido. Ou nós aceitamos por inteiro, ou nós renegamos. Ou nós abrimos mão, ou nós renunciamos. E eu já contei para vocês que no direito nosso, hereditário, é assim. Ou você recebe uma herança no todo, ou você renuncia ela no todo. Ah, eu quero só isso, aquilo eu não quero, não. Aquilo eu renuncio. Ou você recebe num todo, ou você renuncia num todo. Na palavra, este testamento espiritual, escrito para que nós possamos consultar em qualquer tempo. Ou eu aceito tudo como está estabelecido e vivo aquilo que o Senhor deixou, ou eu renuncio, eu não posso viver parte e não viver outra parte. Ah, isso eu concordo, isso eu não concordo. Ah, isso eu aceito, isso eu não aceito. Ah, isso para mim, um dia me disseram, eu gosto muito da Bíblia, mas eu não concordo com Paulo. Mas espera aí, Paulo escreveu o que o céu determinou que fosse escrito. Se eu não gosto do que está escrito, eu estou então me opondo à verdade. Porque a palavra é a verdade. E o erro não está na palavra, mas está na mentalidade, está no coração, está na conduta que precisa ser regenerada. E regenerada por quem? Pela palavra. Porque a palavra tem poder para nos transformar e mudar. Pensa que a gente quer mudar? Pensa que tem coisa que a gente quer deixar? Pensa que tem coisa que só com uma oração, com um jejum, tem coisas que nós vamos lutar por anos. Vamos ficar constrangidos, vamos chorar, vamos ficar arrependidos. Daí a pouco, aquele trem está lá esfregando a sua cara de novo. E é assim a vida do cristão, querido. Esse caminho estreito. Sabe? A verdade do Senhor, ela é para ser vivida, praticada por todos nós. Nós não vamos ser apenas ouvintes, mas nós seremos praticantes da palavra de Deus. Ele é a vida. Ele é a vida. A fonte de vida está nele. Porque ainda que morto ou mortos, nós viveremos. Ainda que mortos, estávamos o que? Mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas então a verdade chegou em nós. E nós aceitamos essa verdade. E ali onde havia morte, havia choro, lamento, passa então agora a ter vida.
porque a fonte da vida, que é Cristo, foi derramada em nós. A fonte dele é a vida, uma vida transformada. Nós não podemos ser transformados por nós mesmos, ou porque fizemos parte de um programa. É claro que existe várias coisas para nos ajudar, querido, mas ele é a fonte da vida. A verdadeira vida está nele. Ainda que eu tenha sucesso em tantas outras áreas da minha vida, e que eu possa avançar e ser o melhor ou ser a melhor, ainda que isso possa acontecer, sem Jesus, você não tem a verdadeira vida. Porque ele gera em você aquilo que dele foi compartilhado. A vida de Cristo na cruz foi partilhada comigo e com você. O sangue dele, vertido ali, foi derramado sobre mim e sobre você, para que nós pudéssemos então agora vivermos em Cristo, termos a vida de Deus em nós, vida por vida. Ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. E não é qualquer vida, e não é de qualquer maneira, mas é uma vida abundante. Mas, pastora, você não está entendendo? Eu estou padecendo tanta coisa, como assim que a vida? Querido, não se trata disso, mas se trata do que há de vir. Ele é o caminho e ele passou a via dolorosa. Ele cumpriu tudo o que o Pai determinou. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Fazer aquilo que o Pai determinou. Ele precisou cumprir tudo. Se fosse possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Mas, sobretudo, prevaleça a tua vontade. Faça a tua vontade. Então, a vida dele em nós, para que nós possamos ter uma vida transformada. E ainda que haja em nós partes da nossa vida que estão mortas e que às vezes cheira mal, ele fala para nós nessa noite que ele gera vida aonde há morte, que ele transforma aquela fraqueza, aquela dificuldade, aquele trauma, aquela lembrança, porque ele é a fonte de vida. Por isso nós podemos viver livres do pecado, livres do trauma, livres da dificuldade. E quando nós estamos na presença dele, no caminho, você vai descobrindo coisas que você nunca imaginou, mas que muitas vezes te paralisa no mundo espiritual, porque foi uma dor, foi um abandono, foi uma rejeição, foi uma palavra que foi lançada. Mas você ali permanecendo no caminho, no tempo determinado, como o pastor falou aqui, no tempo determinado ele vai revelar para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja salvo, para que você saia do lugar da paralisia, do lugar da morte. Mas para que tudo isso se cumpra, eu tenho que dar liberdade para que ele possa governar, entrar e reinar. Há poucos dias, num simples culto, Deus me revelou algo absurdo para mim. Acabei de completar 53 anos. 53, irmão. Né? Acabei de completar. E até então, já tem uns 30 anos que eu estou na presença do Senhor, Deus não tinha me falado daquele jeito não, Fernando. E Ele me falou algo que eu jamais pensei na minha vida. Mas eu estava naquele lugar porque eu ouvi a voz do Espírito falando, vai lá. E eu fui. E eu não podia entrar naquele momento, aquele culto que era só para pastor sênior, mas eu fui como se nada, sei lá, que deu na minha cabeça, e eu fui, cheguei lá e eles deixaram eu entrar. Eu falei, tem mistério aí. Né? Porque eu cheguei lá, cadê a pulseirinha? Eu falei, não tem não. Então vai lá.
Manda eu ir lá. Não, deu certo. No final das contas, eu pude entrar. E foi ali que me foi revelado algo que eu jamais imaginei que eu poderia ter sofrido. E eu tive que reconhecer ali. Sabe? E eu saí de lá chocada, porque eu tive que reconhecer ali, gente, que de alguma forma eu me senti abandonada na infância. Entende? E olha, eu já vivi tanta coisa, eu já ouvi tanta palavra, eu já estive em tanto lugar, mas era o tempo qual o Senhor preparou para que fosse revelado aquilo ao meu coração, para que eu pudesse fluir. Eu não sei ainda onde, mas eu sei que Ele tem propósito de revelar e de expor as nossas fragilidades, para que o nome dEle seja adorado, exaltado, engrandecido. Mas talvez se eu não tivesse permanecido no caminho, essa verdade não teria sido me revelada. E foi tão forte, e eu saí dali tão extasiada, porque eu pensei, quantos anos? E agora que eu estou tomando ciência, mas eu tomei ciência porque o Espírito revelou. E a moça falava lá e as coisas iam acontecendo aqui. E ela falava e as coisas iam acontecendo. E eu fiquei louca. O que é isso que está acontecendo aqui? Eu te conto, meu Deus. E o negócio foi... Sabe como que eu me senti? Alguém já viu a máquina de passar massa de pastel? Vocês já usaram aquela maquininha que vai passando a massa, ela vai sair fininha? Né? Eu me senti daquela forma. Eu estava sendo passada naquela massa de pastel, para sair bem fininha, né? Prensando tudo ali, bota uma bolota e depois passa ela, você passa ali, e ela vai sair naquela massa mais bonita, fininha, né? Pois é. Para vocês entenderem, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ali eu fiquei assim, o resto da noite meio esbabacado, outro dia, mas a obra se completou no outro dia de manhã, porque tudo fez sentido quando eu estava ali numa outra ministração, uma completou a outra, para que isso pudesse ser feito. Que nem que ele faz a ferida e ele cura, porque era necessário que eu reconhecesse isso, para que eu vou fluir, não sei como, mas ele sabe, aonde também não sei, mas ele achou importante me revelar, naquele dia, naquele momento. Por isso é importante, querido, que você permaneça no caminho, porque de repente ele começa a fazer uma obra em você, de repente ele revela algo que você eu jamais imaginei algo assim, eu me senti dessa forma. Mas ali ele foi me levando e fazendo entender onde e porquê. Entende? Foi um processo lindo. Um culto simples, uma conferência simples. E é assim que ele faz. Por isso eu te convido a permanecer no caminho, a permanecer na verdade, deixando ele gerar vida em você. E se há algo que você precisa entregar hoje, que você precisa deixar hoje, ele convida você. Ele convida você, ele diz para você nessa noite: oi, eu sou o caminho. Oi, eu sou a verdade. Oi, eu sou a vida. Talvez pensamentos estão te levando para longe. Talvez sentimentos, convites, não vão vir declarados, mas vão vir com sutilezas para poder te afastar do lugar da presença, do caminho que te conduz ao autor e consumador de toda a fé, o autor da nossa vida, da nossa história, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, Lahashurié. Ele é a verdade, ele é a vida. Convida esse Jesus a entrar na sua vida hoje. Convida esse Jesus a entrar na sua casa, na sua família. Aquela que ainda não aceitou Jesus, que ainda não entendeu, ou que começou no caminho, mas foi atraído por tantas outras ideias, por tantas outras teorias.
por tantos outros pensamentos, mas nós declaramos que Ele é o caminho, a verdade, a vida, na nossa casa, na nossa família. Você tem que ganhar sua mãe para Jesus. Eu tenho que ganhar o meu pai para Jesus. E às vezes nós vamos ganhar sem falar. Eu preciso ganhar minhas irmãs para Jesus. Meu Deus. Às vezes nós anunciamos, nós pregamos e temos plena convicção. Mas eles olham para nós e acham, não é bem assim. Não. Nós podemos ir por aqui. Mas nós vamos até o fim, anunciar, pregar, plantar a semente da verdade. Às vezes vai ser com amor, querido, que você vai pregar. Às vezes vai ser com o servir, querido, que você vai pregar. O Senhor vai preparar a hora para que você possa falar de uma forma que aquele que ainda não entendeu possa entender e este possa entrar neste caminho, aceitando a verdade, vivendo uma vida transformada, porque o nosso Cristo está vivo, Ele ressuscitou. O nosso Cristo salva, o nosso Cristo transforma. E ainda que não estejamos aqui, as nossas orações jamais serão esquecidas. Eu já vi pais partindo para o Senhor. E depois os filhos que nunca andaram no caminho, vieram, entenderam, perceberam, receberam e permaneceram em Jesus. Essa é a nossa esperança. Você vai ser tentado a desistir, porque nós oramos, nós servimos e às vezes nós vemos tudo o contrário. Você está orando, você está jejuando, você está apresentando, você está clamando e nada, parece que nada está acontecendo. Mas um belo dia, de repente, Deus faz a obra. Se coloca de pé. Vamos orar. Vamos clamar o Senhor. Vamos agradecer porque este caminho nos foi revelado. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós estamos